devia ter orado a Deus, ter consultado. Deus, como é que eu faço aqui agora, então, para levar esse povo a te adorar, para levar esse povo a te seguir? E ele foi fazer a coisa tudo contrário, não adorou a Deus, fez até um bezerro de ouro, dizendo, esse aqui é o Deus que te tirou do Egito. Mas ele já não sabia da história que isso aí tinha causado a morte de uma multidão de pessoas, lá nos dias de Moisés, mas ele vai e faz essa besteira igual. Mas isso aí é assunto para depois, vamos ficar aqui curso fé, né, irmãos? É que o assunto é bom, a gente vai estudando e Deus vai fazendo a gente lembrar de coisas aí. Vamos aqui, diz assim, curso fé, lição 12 de outubro. Diz assim, então, o curso, né? O segredo da vitória é falar da justiça de Deus todos os dias. Meu irmão, a gente não tem que emprestar a nossa boca para falar das injustiças do diabo. Nós temos que falar da justiça de Deus. O que é falar da justiça de Deus? Um exemplo, sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor naquele que amou. E assim a pessoa, então, ela vai falando da justiça de Deus, ela vai falando dos atos do nosso Senhor, daquilo que Ele já fez em nosso favor, do direito que Ele já nos deu. Ele já nos deu o direito de sermos prósperos, porque Jesus veio trazer uma vida e vida com abundância, em vez de nós ficar, não aguento mais essa vida miserável, não, tem que dizer, Jesus, obrigado pela vida abundante que o Senhor já me deu. Mas, pastor, eu vou estar mentindo? Não, vou estar chamando a existência como a palavra ensina que nós temos que fazer. É chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. O próprio Deus fez isso e nós temos que fazer da mesma forma. Se a gente pega a Gênesis, ele disse, haja luz, e o que houve? Luz. Aí eu disse assim, não aguento mais, do jeito que está aí fora, não vou durar muito tempo. Não vai mesmo, já está determinando. Tem que falar o contrário. Deus, o Senhor diz que nós vamos ter longos dias de vida, e assim vai ser comigo. Amém, irmãos? Eu brinco de vez em quando com a esposa. Olha, até os 110 nós vamos pregar o evangelho. Depois vamos pegar uns 10 aí para molhar os pés na praia. Bom, para a praia ele já trouxe, né, irmãos? Agora só falta ele dar os 110, né? Vamos lá, vamos ver o que Deus vai dar, né? E diz mais, ó. Não podemos esperar o mal acontecer para só então confessarmos o que Cristo fez por nós. A gente tem que estar confessando todo dia. Jesus não morreu em vão na cruz. Jesus morreu primeiro para nos salvar, perdoando assim os nossos pecados, mas também para nos dar uma vida e vida em abundância, saudável, próspera, feliz, alegre. Tudo isso é direito nosso e tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário. Nós não podemos fazer em vão o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, nós temos que desfrutar o que ele nos trouxe, o que ele conquistou para nós ali. Aí ele continua. O melhor é sempre nos pautarmos pelo que está nas Escrituras e, com fé, enfrentarmos o ataque do diabo com o que o Senhor declara que somos em Jesus. Ao falarmos do que é nosso por direito, paralisamos as investidas malignas. Então, nós temos que estar sempre declarando o que a Bíblia diz ao nosso respeito, o que ela falou, o que o missionário costuma dizer assim, aquilo que saltou aos teus olhos, aquilo ali é para você, e aquilo ali você tem que estar declarando, volta e meia. Todo mundo enfrenta a luta, verdade ou não é, irmãos? Talvez alguém pode olhar assim, o pastor, não, o pastor não tem problema, né, pastor? E aí a gente é que tem, irmão. A gente é ser humano como qualquer outro. Então tem luta, tem problema. E aí sempre quando eu enfrento uma luta, eu já lembro de um versículo e de uma palavra que Deus me deu há muito tempo atrás. Quando é alguma coisa a respeito do meu chamado, eu vou diante de Deus, eu cito Isaías 41, de 8 a 11, que foi o que ele me deu quando ele me chamou para pregar o evangelho. Que eu dizia para ele, eu não quero, Deus, chama outro aí, né? O senhor sabe que eu tenho muitas dificuldades, então chama outro aí. Eu não sou apto para esse serviço. E aí ele foi colocando que era eu. Um dia eu cheguei da escola, minha esposa e eu estávamos estudando. E aí voltamos da escola, quando eu cheguei em casa, então tá bom, Deus, se é realmente que o senhor quer que eu vá pregar o evangelho, o senhor vai ter que falar comigo agora, mas o senhor vai ter que ser muito claro. Se o senhor não for claro, eu não vou. Aí a minha esposa foi dormir e eu fui ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia assim, Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, aí eu caí em lágrimas, né?
Aí, e eu até então, eu já era obreiro e tudo mais, mas não tinha dado atenção àquela palavra até então, né? Foi ali que saltou, mas tu, ó Jacó, filho de Abraão, meu amigo, põe para mim ali, por favor, que agora até estou trocando as palavras, ó. Mas tu, ó Israel, servo meu. Quando eu li isso aqui, eu digo, Jesus, não tem mais o que eu teimar, né? Se o Senhor quer, quem sou eu para teimar? Aí ele disse, e tu, Jacó, a quem ele Jacó e Israel são a mesma pessoa, né? Que o nome dele foi mudado. Semente de Abraão, meu amigo, olha o que diz agora. Aí quando eu comecei a dar alguma desculpa, tu a quem tomei desde uns confins da terra e te chamei dentre dos seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Meu irmão, todas as desculpas que eu dei caíram por terra. E assim, Jesus, que mais que eu vou falar? Não tem mais nada que falar. E foram duas, 3 horas só para ler esses 3 versículos aí, 4. Foi uma batalha com Deus ali, porque eu não queria, não. A gente sabe da responsabilidade. Meu irmão, eu sei que cada ato meu aqui, eu vou prestar conta no dia do juízo. Eu sei que cada decisão que eu tomar aqui, se não for dirigida por Deus, eu vou prestar conta no dia do juízo. A Bíblia diz, não queira ser mestre, porque o julgamento deles é mais pesado. Aí eu disse para Deus, exatamente, eu não quero. Mas aí ele veio com essa palavra, né? E o que a gente vai fazer? Vai embora. E depois teve uma época também que eu estava passando uma outra luta aí, eu no ministério, passando umas batalhas, umas guerras. Aí eu fui pro meu carro e disse, Deus, eu não aguento mais, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Vou voltar pro meu trabalho lá, que lá a gente estava bem. E aí eu abro as escrituras assim, mas tu sofre as aflições, né? Faz a obra. Eu digo, tá bom, Jesus, não está aqui quem falou, esquece. Meu irmão, a gente tem que estar em contato com a Bíblia. Aí todas as nossas indagações vão ser respondidas. O que a gente viu aqui semana passada, que a palavra de Deus divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para dar a resposta que nós precisamos. Então ele vai dar a resposta, mas às vezes a gente vai dando muito ouvido à voz maligna e pouco ouvido à voz de Deus, e a voz de Deus não está no nosso coração. Como é que a gente vai responder diante dos ataques malignos? Se a gente não responder de acordo com a palavra, a gente perde a batalha. A gente não vai vencer, e Deus quer que a gente vença. Amém? Vamos em frente aqui, né? Eu não posso me deter muito no curso verso, senão não dá tempo para outra palavra. Com a morte de Cristo, o inocente que não subsistiu, isso, né? Perdão, deixa eu ler aqui de novo, né? Com a morte de Cristo, o inocente que nos substituiu, a nossa conta foi zerada. Toda a dívida foi cravada na cruz e quitada. Então diga assim comigo, não devo mais nada. Não deu mais nada. Se eu devia alguma coisa, Jesus pagou. Pagou ou não pagou? Pagou, meu irmão, está pago. Ele pagou com o sangue dele, então nós não devemos coisa alguma mais para Satanás. O que nós temos que fazer quando ele vier com alguma acusação é repreender e dizer, não, Jesus já pagou minha conta. Ele já pagou o preço por mim, eu não tenho que pagar mais nada. Não, estou passando por isso aqui, pastor, é que eu estou pagando pelos meus pecados. Então o sacrifício de Jesus foi em vão, porque ele pagou pelos nossos pecados. Ele fez a obra. Tudo que a gente tem que fazer é confessar, se arrepender, confessar e pedir o perdão de Deus. Pronto, acabou. Amém, irmãos? Nós não devemos pagar nada. A pessoa vai pagar penitência ou vai pagar de alguma forma, não tem que pagar coisa alguma. Não, estou sofrendo por causa do que eu fiz. Então se arrepende, pede perdão, que o sofrimento vai acabar. O preço já foi pago. Diz mais, né? Devemos sempre nos lembrar deste fato e anunciá-lo diante de qualquer abordagem do diabo, como testemunhas da verdade. Não podemos cair nas ciladas do inimigo, mas ele sempre vai armar, por isso que a gente tem que estar atento e tem que saber qual é o nosso direito e o preço que foi pago por nós. Aí nós não temos que pagar coisa alguma. Agora a pessoa não sabe, ela fica pagando, ela fica caindo às vezes nos contos do vigário, que nem diz por aí. O diabo vem, inventa uma historinha, a pessoa cai. Não, mas é mesmo, eu fiz muita coisa errada, agora eu tenho que pagar. Pagar coisa nenhuma. Diga, Jesus já pagou.
Amém, irmãos? E diga assim comigo, está bem pago. Está bem pago. Pagou com o sangue, pagou com a vida dele e ressuscitou, para que você e eu hoje pudéssemos viver na liberdade que Cristo nos libertou. Diz mais, afinal, a justiça de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Põe para nós ali na tela. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei que hoje você e eu obedecemos é a lei da vida de Jesus, da vida de Deus em nós, e não temos mais que viver na morte nem no pecado. Nós somos livres dele, irmãos. Posso falar ou não? Ai, Jesus, será que eu falo? Espero que ninguém se ofenda, irmão, mas tem que falar a verdade. Meu irmão, é fácil a gente vencer o pecado hoje. Posso falar mesmo? Vou falar, né? A gente só não vence se a gente não quer. Por que não? Porque o preço já foi pago. As prerrogativas já nos foram dadas, as armas já nos foram fornecidas. Hoje é a gente que só tem que dizer, não vou mais cair nesse pecado, pronto, acabou. A gente tem a mania de dizer assim, ai, Jesus, o senhor sabe que eu não queria. Tá, mas não queria porque fez. Não é verdade? Mas como é que eu fiz? Como é que eu digo que não queria se eu fiz? Não, eu fiz é porque eu queria. Eu queria. Não, Deus, eu posso então orar diferente. Deus, eu fui fraco. Eu desejei algo que eu não deveria ter desejado e acabei cedendo a essa tentação. Aí sim, mas se eu fiz foi porque eu quis fazer. O diabo não botou uma espingarda na minha cabeça. Vai lá e peca agora. Não, ele só veio com a tentação. Então, a gente tem todo o poder na nossa mão, porque ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Então, quando ele vier com a tentação, a gente tem que pisar. Não, está amarrado, demônio, eu não vou cair nessa tentação, eu não vou cair nesse desejo que até está no meu coração, porque eu sei que isso aborrece o meu Deus. Eu sei que isso chateia o meu Deus e eu não quero deixar o meu Deus chateado. Aí nós vencemos, diga amém, Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que tem situações que é bem difícil, que a pessoa realmente, se ela não se posicionar, ela não vai vencer. Ela não vai conseguir dar a volta por cima e vencer aquele pecado. Por isso que ela tem que se posicionar. Por isso, às vezes, até ela precisa levar um choque. Não, realmente, é comigo o negócio. Se é comigo, então eu vou fazer em nome de Jesus. Quando, por exemplo, surgir uma doença em seu corpo, precisamos ser sábios em nossas declarações, evitando confessar abertamente os sintomas dessas enfermidades. Jamais troque a bênção pela maldição. A pessoa sabe, ela está ali com sintomas, às vezes foi até diagnosticada, mas ela não pode dar, como se diz, o braço a torcer. Não, eu vou ficar na palavra, eu vou ficar na verdade, eu sou sarado, então pronto, acabou. Uma vez eu fui fazer um exame das vistas, isso eu estava com, acho que uns 38 anos na época. Estava ali por Porto Alegre, não lembro. Foi Porto Alegre, né? E eu fui fazer e o doutor já era assim um senhorzinho, mais de idade. E aí ele fez todos os exames, daí ele assim, quantos anos tá? Estou com 38, doutor. Então você tem que se acostumando que daqui para frente o teu grau vai aumentar a cada ano aí, né? Porque depois dos 40 começa a aumentar o grau para perto. E a gente sabe que isso para muita gente é uma realidade, né? E aí eu na hora, assim, eu disse, tá amarrado, o que foi? Não, doutor, não, deixa assim, é um negócio meu aqui. Aí eu terminei em espírito só, né? Tá amarrado, se em nome de Jesus, não vai prosperar, não. Meu irmão, passou uns 10 anos, não subiu um grau sequer. Aí também eu errei, né? Porque eu devia ter ficado firme, ter continuado determinado, depois dos 10 anos aumentou ali um grau, né? Eu digo, Jesus, eu rateei, né? Eu falhei, eu devia ter ficado firme e continuado, né? Não, tá amarrado no nome de Jesus. Eu digo, não, eu não vou voltar a ser cego, não. Se aumentar cada ano um grau, eu já estaria cego hoje. Que negócio é esse, né? Não vou voltar a ser cego, não. Se um dia eu fui cego, mas Jesus me deu a condição de ver, eu vou ver pro resto da vida agora, em nome de Jesus, né? Amém, irmãos? É o que Deus faz, irmãos. Ele tem esse poder, só que às vezes a gente aceita a palavra do doutor. Mesmo. Chega em casa, primeira coisa, amor, nem sabe. Agora, de ano em ano, eu vou ter que trocar o óculos porque vai aumentar um grau. Já está dando arma na mão de quem? Do diabo, não. Na hora já está amarrado, doutor. Peguei a receita dele.
Não vou dar crédito para essa receita, né? Paguei a consulta, mas a receita eu não quis aceitar aquela receita. Aí fui procurar outro doutor, aí ele me deu um diagnóstico um pouquinho melhor, né? É assim, irmão. A gente não pode dar ouvidos a Satanás. Às vezes ele quer nos pegar. Você já pensou se eu desse crédito? Se eu falasse, é mesmo, de ano em ano agora eu vou ter que aumentar o óculos, tá amarrado, né? Mas daí fica aquela coisa, está amarrado. Mas na verdade não está crendo, não está determinando. Daí fica, dá crédito ao diabo e depois quer amarrar. Aí não adianta, primeiro eu amarro e não dou crédito para ele. E até hoje não dou. Em nome de Jesus. E glória a Deus, né? Diz mais, né? Pérola diária. Nós temos que ficar com a bênção, senão com a maldição. Não estou dizendo que ele errou, irmãos. Ele estudou, ele sabe o que faz. Mas eu confio mais na palavra do que na palavra do médico. Fico mais com a palavra de Deus. Eu tenho um ditado comigo. A palavra do médico é verdadeira, mas diante da palavra de Deus ela se torna uma mentira. Para mim é assim. Né? Porque quem vale é a palavra do Senhor. Ele que diz que eu sou sarado, eu sou sarado. Pronto, acabou. E vamos lutando daí contra os sintomas, contra as investidas do diabo. Diz mais, ó. A minha língua falará da tua justiça de vez em quando. Todo o dia. Olha aí, ó. Quando? Todo o dia. Diga assim comigo, do acordar ao dormir. Amém, irmãos? E se vai falar alguma coisa dormindo, que fale da justiça de Deus também. Tem uns que falam dormindo, né? Tem que fale da justiça de Deus. Mas todo o dia, não são todos os dias, mas também temos que falar todos os dias. Mas o que o salmista está querendo dizer? Que ele tem que falar do amanhecer ao anoitecer, quer dizer, o dia todo ele tem que estar falando da justiça de Deus, que é para estar atraindo as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Se nós deixarmos em algum momento do dia de falar da justiça de Deus, nós podemos sofrer um ataque. Então, melhor é não fazer. Diz mais, né? Pois estão confundidos e envergonhados, quem? Aqueles que procuram o meu mal. Diga glória a Deus. Meu irmão, quem é que procura o nosso mal? Diga Satanás e os seus demônios. Pastor, isso o senhor diz assim porque o senhor não conhece minha sogra. Não, meu irmão, a gente nunca, jamais pode achar que é o homem. Sabe por que muitas batalhas nós não vencemos no âmbito familiar? Porque a gente acha que tudo se resolve talvez na briga, no xingão, na discussão, e não é assim. Diga assim comigo, tudo se resolve é na oração, é na presença de Deus, porque às vezes Satanás consegue fazer o que o próprio Jesus disse que iria acontecer, né? Que ia ter nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai. O próprio Senhor Jesus falou que isso ia acontecer. E por que isso acontece? Porque ele sabe que muitas vezes o nosso entendimento é pequeno e nós não entendemos que é uma batalha espiritual e a pessoa quer resolver às vezes de forma carnal. E é por isso que nós não resolvemos. Por isso que muitas situações dentro da nossa casa não se resolvem. Porque nós nos ofendemos achando que é só a pessoa e que Satanás não está por detrás daquilo. E aí a nossa batalha se torna uma batalha carnal e não há vitórias. Porque não tem como a gente vencer uma batalha espiritual com armas carnais. Então nós temos que aprender a fazer essa divisão. Não, mas isso aqui é o próprio Satanás usando para tirar minha paz, para destruir com o meu casamento, para acabar com a minha família, mas eu não vou deixar não. Eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, eu vou para a palavra, eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. Em vez de brigar, discutir ali, eu vou brigar com Satanás na oração. Eu vou brigar com o diabo em oração. Amém, irmãos? Isso vai fazer a gente ter mais resultados dentro de casa. Mas o nosso âmbito familiar é o âmbito mais difícil que nós encaramos as batalhas. Por quê? Porque ali envolve muitas emoções e a emoção muitas vezes acaba anulando a nossa fé. Porque aí nós agimos pela emoção e deixamos a fé de lado. Nós temos que fazer o contrário. Temos emoções, não estou dizendo que não pode, né? Nós temos, todos nós temos. Mas se nós deixarmos ela anular a nossa fé, quando vê, nós estamos batalhando apenas com armas carnais. É só xingamento para cá, é ofensa para lá, é palavras torpes para o outro lado, e aí a coisa não se resolve, a coisa não melhora. Tem a parte do ser humano? Claro que a gente sabe que tem, mas a gente tem que entender que tem. Satanás por detrás de todo o mal, querendo o nosso mal mesmo, querendo nossa destruição. Diga assim comigo, mas vai ser envergonhado. Amém, irmãos?
A Bíblia diz que ele é envergonhado, então ele é envergonhado. Isaías 11 diz: envergonhados e confundidos serão aqueles que irritarem contra ti. Pronto, acabou. Vai ser envergonhado. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Vamos para o nosso estudo aí agora, então. 2 Crônicas 17, capítulo 17. Paramos no versículo 3, domingo passado. Eu vou fazer uma leitura do 1 ao 3 bem rapidinho, depois nós já vamos para o 4 direto daí. Não dá tempo a gente explicar tudo, né, irmão? Senão se torna muito longo. Mas nós começamos na semana passada vendo que toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa primeiro para ensinar, depois para dar resposta, depois para nos corrigir, que nós precisamos ser corrigidos, e também para nos instruir em justiça. E é isso que Deus vai fazer então com essa história de Josafá, colocando esse ensinamento no nosso coração. Vai estar nos ensinando, vai estar trazendo respostas ao nosso coração, vai estar nos corrigindo naquilo que é necessário sermos corrigidos e vai estar também nos ensinando em justiça, né? Em nome de Jesus, né? Vou ligar aqui? Deixa eu só ligar aqui, irmãos. O pessoal está aqui. Ligou. E o pessoal está pegando uns pedacinhos da palavra para depois nós lançar lá nas redes, né? Esse está aqui. Vamos lá? Diz assim, então, versículo 1. Vamos ler desde o 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns, como fizeram os reis de Israel, como fizeram até alguns reis do próprio Judá também fizeram isso, buscar a Balaíns. Buscar Balaíns aqui é buscar os demônios, né? É buscar religiões pagãs que levavam aos demônios em vez de levar a Deus. E muitos reis de Israel, infelizmente, fizeram isso. Se deixaram levar pela idolatria, se deixaram levar por práticas que Deus abominava, como oferecer o próprio filho em sacrifício. Deus nunca aceitou isso e nunca orientou que fizesse isso. Alguém pode perguntar, mas então por que ele fez? Para nos salvar. Só por isso que ele fez, mas não era do caráter de Deus. Deus nunca pediu para que algum homem oferecesse seu filho a não ser para Abraão. E ele ficou com Isaac? Não, ele providenciou o cordeiro, ele apenas estava testando a fé do Abraão. E ele não ficou com Isaac ali não. Foi o único que ele mandou que fizesse, que tivesse essa direção. E mesmo assim ele não permitiu que ele de fato viesse a sacrificar, mostrando que não é o desejo dele, que não era o querer dele. E muitos reis de Israel assim o fizeram. São coisas que a gente tem que ter um certo cuidado no nosso coração. Veja que ele colocou guarnições nas cidades fortes, porque, meu irmão, não é o fraco que o diabo quer tomar. Não é os que estão fracos que Satanás quer derrubar. Quem é que ele quer derrubar? Os que já estão fortalecidos. É esse que ele quer derrubar, aqueles que já estão firmes na fé, aqueles que já estão firmes na palavra, aqueles que já estão praticando a verdade, aqueles que já têm entendimento dos mandamentos de Deus, é esse que ele quer derrubar. Por isso que ele não botou as guarnições nas cidades fracas, ele botou as guarnições nas cidades fortes, porque ele sabia, ele não vai querer tomar as fracas, ele vai querer tomar as fortes, ele já vai querer tomar quem já está fortificado, fortalecido. Quando você ouve até mesmo uma pessoa, um irmão, um pastor, um obreiro que caiu num pecado, nós não temos nem que julgar, nós temos que orar. Deus, ele conseguiu derrubar uma cidade forte. Satanás conseguiu derrubar uma cidade forte. Isso ali era motivo para nós como igreja orar. Deus, esse não pode ficar caído. Se ele ficar caído, é uma cidade forte, não pode ficar caído, tem misericórdia e Deus vai levantar, mas é da nossa natureza, né? Olha aí o que foi fazer, misericórdia, eu sabia, meu Jesus amado, e não é verdade, irmãos, é um erro que a gente às vezes comete, não, cometeu, o certo homem de Deus nunca deve cometer, a Bíblia manda a gente ser marido de uma só
Pronto, acabou, é bíblico, eu vou fazer isso, vamos viver isso até o final. Mas se caso a gente viu alguém cair, eu não vou julgar, não vou criticar, eu vou vamos orar que é melhor, vamos clamar a Deus que é melhor, vamos invocar Deus para Deus ter misericórdia, porque é uma cidade forte que tem que ser levantada de novo, em nome de Jesus, né? Mas aí, continuando, eu falei que não ia comentar, mas não tem como, né? Ensinamento aí pra gente, né? Antes buscou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Aqui o rei Josafá estava já vivendo o mesmo período do rei Acabe, que na verdade não era o rei Acabe que mandava em Israel, né? Que governava Israel era Jezabel. E Jezabel era uma mulher mundana, pagã, e tanto que ela tinha lá os profetas que serviam a Baal e que serviam a Azerá também. Então ela era bem do lado oposto, contrário. E Israel com isso se corrompeu. E o Josafá, sabendo disso, ele não se deixou levar, não se deixou influenciar por isso, pelas práticas de Israel, que fez com que deixassem de ser até o povo de Deus. Hoje Israel não é mais. Depois um outro rei foi lá e fez uma mistura e virou sendo então a Samaria, deixando de ser o povo de Deus, o povo escolhido. Diga assim comigo, nós temos que cuidar. Porque hoje a gente é escolhido, mas se a gente vigiar, podemos deixar de ser. Então a gente tem que estar sempre em constante vigilância, né? Fazendo como Josafá. Qual é a melhor forma de vigiarmos sobre a nossa vida? Andando nos seus mandamentos. Se nós andarmos nos mandamentos de Deus, é uma das melhores formas de vigiarmos. Porque quando a gente anda no mandamento de Deus, a gente não vai cair na transgressão, a gente não vai cair no pecado. Porque se a gente anda no mandamento, vem a tentação, a gente já lembra do quê? O mandamento, não, está escrito. Não, Deus mandou agir dessa forma, então não vou fazer isso. Não matarás, não roubarás. São os mandamentos que a gente conhece todos. Tem aqueles mandamentos que são específicos. Lembra do jovem rico? Deus deu para ele um mandamento específico. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Era específico para aquele jovem rico. Não é para todos nós. Se Deus mandar, claro, a gente deve fazer. Mas não é o caso aqui. E a gente tem que andar nestes mandamentos. Aí ele continua dizendo: e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riqueza e glória em... Quem quer também, diga amém, Jesus. Não tem nada de errado a gente desejar riqueza e glória, né, irmãos? Não tem nada de errado. O errado, às vezes, é do jeito que a gente quer conquistar. E às vezes pode estar errado. Mas não tem nada de errado ter riqueza, não tem nada de errado ter glória. Até o Senhor Jesus falou quão difícil é um rico entrar no céu. Por quê? Não é que ele é impossível ele entrar, que ele não pode entrar. A gente tem muita gente que a gente conhece aí que é rico e que vai entrar no céu. E tem muito pobre que não vai. Porque tudo é a prática da palavra. Se ele está praticando a palavra, se o Deus dele não é o dinheiro, mas é o Senhor Deus, ele vai entrar no céu. Eu já vi gente tendo muita posse sendo humilde e gente não ter nada sendo arrogante, né? Sendo cheio de si. Como é que a gente costumava dizer? Não tem onde cair morto. Não é? Tem, irmãos. É tudo uma questão da pessoa. É a pessoa. Aonde está o nosso coração? Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Meu coração está em Deus. Deus pode dar a riqueza que Ele quiser, não vai me corromper. Agora, se o meu coração está na riqueza, eu posso não ter nada e mesmo se me corrompo. É assim ou não é, irmãos? É assim. Posso não ter nada, mas vou me corromper até pelo pouco. Então, a gente tem que cuidar, é o nosso coração, para a gente não se corromper. O Josafá recebeu riqueza e glória de Deus. E Deus quer dar para você também. Só quem quer, diga amém, Jesus. Porque a riqueza e glória está na mão de quem? O Davi disse que está na mão de Deus. Então vem da mão dele. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, como fez o Josafá, nós vamos ter também. Como fez o Davi, por isso que a Bíblia diz nos primeiros caminhos de Davi. Que o Davi também depois andou fazendo umas bobagens lá. Se arrependeu, glória a Deus por isso. Era uma linda capacidade do Davi, né, irmãos? Ele errava, mas ele logo em seguida se arrependia.
E isso tem que ficar no nosso coração. A gente pode cometer erros? Pode, todos nós somos sujeitos a erros. Mas se nós tivermos a capacidade de nos arrependermos, Deus não vai rasgar o nosso reino. O reino de Salomão foi rasgado porque o Salomão não se arrependeu. E isso que Deus foi bom com ele, que não rasgou nos dias dele, rasgou no filho dele. Mas o reino foi rasgado, não foi culpa do Jotão, foi culpa do Salomão. Foi para ele que Deus disse que ia rasgar o reino, só não ia fazer nos dias dele, até por amor de Davi. Coisa séria, né, irmãos? Olha o cuidado que a gente tem que ter, então. Andando nos mandamentos de Deus. Diga assim comigo, Deus vai confirmar as nossas bênçãos e vai nos encher de riqueza e de glória em abundância. Meu irmão, abundância é ter além do necessário. Então, Deus quer te encher de abundância. Quem vai viver, diga amém, Jesus, né? Diz mais, vamos em frente, né? E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Olha que lindo, a gente tem a passagem do rei Uzias, por exemplo, que ele exaltou o seu coração e aí se encheu de soberba, se encheu de orgulho. Já o rei Josafá foi diferente, ele exaltou o coração dele, mas para buscar ao Senhor, que é isso que tem que acontecer com cada um de nós. Nós temos que exaltar o nosso coração em buscar a Deus, no desejo de encontrar Deus, no desejo de viver uma vida em comunhão com Ele, de conhecimento da palavra, de entendimento da palavra, de se aprofundar nas coisas celestiais e espirituais. É isso que tem que exaltar sempre o nosso coração e não para as coisas deste mundo. Irmão, uma vez até, sabe o que eu falo? Vou falar, já comecei, tem que falar. Uma vez eu estava atendendo uma irmã, isso já faz alguns anos já, e ela veio toda feliz, alegre para mim, mas pastor, os meus filhos todos são formados, um é formado nisso, outro é formado naquilo, outro é formado naquele outro, acho que era 3 ou 4 filhos, não lembro agora, que ela tinha. Olha, são todos muito bem-sucedidos hoje na vida, sou muito feliz por causa disso. Eu perguntei para ela, irmãos, quantos deles são salvos? Pastor, isso aí já é outra história. Não, meu irmão, não é outra história não, porque não adianta ele ser bem sucedido aqui nessa terra e depois ir para o inferno. O senhor tem que se preocupar com a salvação deles. Glória a Deus, seja bem sucedido e cada vez sejam mais. Mas são salvos? Vão ir para o andar de cima, como diz o missionário, ou para o andar de baixo? Vão ser salvos ou vão pagar um preço depois na eternidade? Que? Aí ela ficou meio assim, pastor, o senhor é meio duro. Não, irmão, estou ajudando a senhora porque a sua família é importante para nós. Sua família tem que ser salva. É lindo que eles sejam todos formados, coisa linda, mas nenhum era salvo. Se eles morressem, todos iam para o inferno. Aí, às vezes, a nossa alegria é essa, de ver o nosso filho bem-sucedido, mas não estamos nos importando se eles são salvos ou não. Aí, se der algum, está amarrado o nome de Jesus, né? Mas vamos dizer que a pessoa sofre um acidente. Parte para a glória, não dá nem tempo de invocar o nome de Jesus. Já era. Vai passar a eternidade sofrendo. E aí, o que adiantou a faculdade? Aí, o que adiantou a formação? Diga aí comigo, a formação não compra a salvação. Quem compra a salvação é o sacrifício de Jesus, aceitar Ele de todo o coração. É isso que compra. Então, daí eu falei para ela, não fica bravo comigo não, mas tem que falar a verdade para a senhora. É lindo, eu fico feliz de ver seus filhos assim, mas a senhora tem que lutar agora pela salvação deles. Né, pastor? A salvação deles é mais importante. Muito mais importante. Eu creio que ela entendeu, né? Porque ela começou a vir nas quarta-feiras buscar pelos filhos dela. Tem que ser. Né? Porque é lindo, lindo, mas adiantou? Se morrer, se partir. Tem gente que não crê na eternidade, mas ela existe, irmãos. Jesus não ia falar de algo que não existe. Sendo ele conhecedor, né, de todas as coisas, né? E diz mais, vamos em frente. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Aí, e Obadias, e Zacarias, e Natanael, e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Olha a preocupação do Josafá. Que todos conhecessem a verdade, que todos fossem ensinados na lei do
Senhor. E ele enviou os seus príncipes para isso, para ensinar o povo a conhecer a verdade, a conhecer a lei de Deus, a conhecer os mandamentos, a se firmarem naquilo que realmente faria deles o melhor de todos os reinos, a verdade de Deus. Então ele enviou os seus príncipes, e foi um a cada cidade, e começaram a ensinar o povo. Por isso nós vemos o Josafá ter um reino tão bem sucedido, que teve guerras, teve batalhas, teve dificuldades, teve adversidades, cometeu erros também, quem não comete, mas foi um reino bem sucedido, como Deus quer que o nosso seja também. Quem vai ter, diga amém, Jesus. Diga aí, o meu reinado, porque nós somos comprados para reis e sacerdotes. Diga, vai ser bem sucedido na presença do Senhor, na presença de Deus. Não pode ser fora da presença dele, meu irmão, porque tem muita gente que tem um reino bem sucedido fora da presença de Deus. Mas, e a eternidade? Nós não podemos deixar de pensar nela. Ela, para mim, é o mais importante, porque aqui vai passar. Vai ou não vai? E do jeito que a coisa está acontecendo, está sendo rápido. Então vai passar. A gente tem que estar preparado para a eternidade, não deixando de desfrutar de nada aqui, não deixando de viver nada aqui. Tudo que está aí, Deus fez para nós vivermos, para nós desfrutarmos, mas sempre nos importando e nos preocupando com a salvação da nossa alma, da nossa vida. Aí a gente vai desfrutar das fazendas. Quem quer ser fazendeiro aí, toma posse, amém? Em nome de Jesus. Depois nós vamos fazer um evento lá na sua fazenda, daí você vai matar um boi cevado para a gente. Oi? Ninguém, não, disseram amém, né? Foram poucos, mas disseram. Disseram, mas foram poucos, né? Então tá bom, não quer fazer na chacrinha, tá bom, né? Só não vai cair no engano, né, irmãos? Uma vez o irmão assim disse para mim, né? Pastor, ora por mim que eu quero comprar uma chacrinha para descansar. Eu disse, eu não vou orar. Mas por que não, pastor? Porque chacrinha, a única coisa que tu vai fazer é não descansar. Pode ter certeza, né? Alguém já teve chácara aí? Já teve chácara? Chácara não descansa, né, irmão? Chácara cansa mais ainda, né? Você quer descansar, então pega uma casa na praia. Aí você vai descansar aqui. E aí não descansa não, né? Sei bem como é que é, né, irmãos? Você sabia que eu trabalhei aqui em Jacó ou não? Já falei para vocês que eu já trabalhei aqui em Jacó? O Jacó foram 7, 14 anos, eu foi só 2 anos, né? Mas deixa para lá, outro dia eu conto essa história. Vamos encerrar aqui que o tempo está correndo, né? Daí ele diz mais, né? E com eles, os levitas, Amaías, Natanias, Zebadias, Azael e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi, Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E olha o que diz agora que é importante. O que eles fizeram? Leia comigo. E ensinaram, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Meu irmão, essa tem que ser a nossa preocupação. Ensinar entre o povo a lei de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, a verdade da salvação, da cura, da libertação, da prosperidade, mas de acordo com a lei de Deus. Tudo nós podemos desfrutar, do bom e do melhor que há nessa terra, mas tem que ser com os ensinamentos da palavra, da lei de Deus. Isso vai fazer a gente nunca perder o que Deus nos dá e ainda juntarmos tesouros no céu. Se a gente juntar aqui e não juntar no céu, não vai adiantar. Nós não vamos levar nada daqui para lá. Daqui nós vamos levar as nossas obras, né? Daqui nós vamos levar a nossa determinação, a nossa fé. É isso que nós vamos levar. Então é isso que tem que estar no nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, semana que vem nós vamos continuar. Paramos aqui então no versículo 9. É um ensinamento, então é uma lição que a gente vai fazer, é um estudo para que a gente venha trazer lições para a nossa vida hoje, irmãos. E como disse o apóstolo Paulo, tudo é figura. Do Antigo Testamento, tudo é figura para nós do Novo. Então isso aqui é figurado que você e eu temos que aplicar na nossa
vida hoje, e com isso Deus vai nos abençoar e abençoar muito. Quem tem certeza vai sair daqui abençoado, diga amém, Jesus. Coloque a mão no seu coração, então feche os seus olhos, vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. A palavra é muito clara: examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então agora é esse momento de nós nos examinarmos, de nós examinarmos o nosso coração, e se tiver alguma coisa a ser confessada a Deus, confesse agora. Você tem toda a liberdade, baixinho mesmo, fale com Deus agora, fale para Ele dos teus erros, fale para Ele das tuas falhas, fale com Deus agora, tudo aquilo que talvez estava na sua mente, nos seus pensamentos, ou até em práticas que talvez você caiu. Isso, Deus vai então lhe produzir o perdão, ou nós não temos que sentir o perdão, nós temos que crer no perdão. E Ele falou que é fiel e justo para nos perdoar quando confessarmos a Ele os nossos pecados, e vai nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso amado Jesus, é Ele que faz, é Ele que nos amou primeiro, e hoje tem nos ensinado a amar a Ele, guardando essas palavras que temos recebidos. Oh meu Deus, nós queremos sempre guardar o Teu mandamento no nosso coração, demonstrando assim tamanho amor por Ti, Senhor, e fazendo assim a Tua vontade, não a nossa. Meu Deus, olha agora para cada coração. Oh Pai, olha agora para cada oração dos meus irmãos, assim como a minha. Perdoa os nossos pecados cometidos consciente ou inconscientemente, por pensamentos, por olhares, por palavras, por gestos. Como dizia até o pastor Jaime essa semana, o pastor pode estar no altar e ele pode pecar. O mesmo pode estar sentado num banco da igreja, ele pode pecar. O obreiro pode estar na parede da igreja, ele pode estar pecando naquela hora. Oh meu Deus, nós não queremos pecar, oh Deus. Nós queremos é fazer a Tua vontade, nós queremos é cumprir o teu chamado, o Teu desígnio para as nossas vidas, Pai. E eu creio que assim o Senhor vai nos ajudar, assim o Senhor vai nos auxiliar com as Tuas palavras, que são aptas para nos ensinar, nos redarguir e nos corrigir, Senhor. E nós queremos essa correção, Pai. O Senhor diz em Provérbios: filho meu, atente para a minha correção. Nós precisamos atentar para ela, Senhor, e não rejeitá-la em nosso coração, porque é ela que vai nos fazer crescer, é ela que vai nos fazer triunfar, é ela que vai nos fazer viver abençoados. Pai, mais uma vez então a Ti levantamos as nossas mãos e te pedimos: perdoa os nossos pecados cometidos consciente ou inconscientemente, por pensamentos, olhares, omissões. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas palavras muitas vezes ditas de forma errada, de forma às vezes agressiva, de forma às vezes ignorante. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a melhorar, Senhor, pois nós queremos fazer aquilo que Te agrada. Ter paz com todos, Senhor, abençoando uns aos outros, ó Deus, e nunca amaldiçoando. Oh, o Senhor nos ensinou a orar até mesmo pelos nossos inimigos. Então perdoa quando não temos orado nem pelos nossos amigos, Pai, nem pelos nossos parentes e familiares. Oh meu Deus, nós queremos sair daqui hoje com perdão completo em nossos corações, Pai, de todos os nossos erros e falhas. Muitas vezes estamos vivendo de forma errada aos Teus olhos, pois não oramos, às vezes não meditamos, às vezes nem sequer mesmo distante de Ti não jejuamos, e sabemos que tudo isso foi ensinado através da Tua palavra, para que nós vivamos uma vida de comunhão contigo, e é o que estamos aqui desejando, Pai, porque nós queremos, ó Deus, mais da Tua presença em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que riqueza e glória o Senhor dará a cada um destes irmãos que de todo o coração Te buscarem, que exaltarem o seu coração para Te buscar, que elevarem o seu coração para Te invocarem, ó Pai. Oh meu Deus, assim como o Senhor fez na vida de Josafá, o Senhor fará na vida de cada um de nós também, em o nome de Jesus. Com as tuas mãos meia altura, diga comigo: Senhor Deus, eu creio na Tua palavra, e eu creio, Pai, que eu vou desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para mim, tanto aqui nesta terra, nesta vida, como na vindoura também, em o nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor, e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Eu não falo antes, mas é bom falar. Irmãos, a Santa Ceia é um dos atos mais sérios que a gente tem dentro da igreja. Não que a palavra não seja, a oração não seja, mas por que é? Porque nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Então a gente tem que fazer algo consciente.
sabendo o que estamos fazendo. Judas Iscariotes participou da última ceia de Jesus em pecado, traindo Jesus. E o que aconteceu com ele? Então é muito sério, né, irmão? Se a pessoa tem que consertar primeiro alguma coisa na vida, ela ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não confessou ainda que crê no sacrifício dele lá na cruz do Calvário, no seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, não confessou ainda que crê que Deus o ressuscitou dos mortos, a pessoa precisa fazer isso antes. Ela precisa ter essa confissão no coração dela para ser participante mesmo de Jesus. É importante tudo isso. A pessoa ainda não tomou decisão de descer as águas. Às vezes a pessoa já está um certo tempo na igreja. Ela acha que ainda não é chegado o meu tempo. Então ela não pode participar da Santa Ceia. Porque ela ainda não está com Jesus, né? Ela ainda não aceitou o sacrifício mesmo verdadeiro. Então ela tem que ter essa consciência para não participar de algo que vai ser para condenação em vez de para salvação. Porque a Santa Ceia é muito sério, irmãos. Depois em casa, eu não vou ler aqui porque o tempo é meio curto, mas lê o capítulo 11 de 1ª carta aos Coríntios. Você vai ver que o apóstolo Paulo vai falando de tudo isso ali, que é muito importante, né? Jesus também foi muito claro: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Ele está falando da vida eterna. Então ele quer que nós tenhamos em nome de Jesus. Os obreiros vão servir. Eu peço que todos fiquem sentados até eu convidar para ficar de pé, que aí fica mais fácil para todos serem servidos, né? Em nome de Jesus. Podem servir, louvando a Deus com alegria, né? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceiar vir. Todos juntos, diga: vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Faltou a ceia para alguém? Todos receberam? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, no ato de reverência ao nosso Deus, de temor e amor. Feche os teus olhos, apresente o pão para o alto. Senhor Deus, a tua palavra diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão em suas mãos. Ele deu graças e partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Ó Jesus, e nós estamos aqui agora nesse ato de fé, nesse ato de reverência ao teu santo nome, ao teu ato lá na cruz do Calvário, de participarmos deste que agora deixa de ser um simples pão e torna-se no corpo de Cristo. Pois a ti eu consagro, Senhor,
E eu creio que o Senhor tira toda a manipulação humana e coloca o teu poder e a tua unção, que é sobrenatural, Pai, que agirá dentro de nós, ó Deus, fazendo com que o nosso corpo de fato seja sarado, porque este é o castigo que nos traz a paz. Foi pelas tuas pisaduras que nós fomos sarados. Oh Jesus, eu creio que quando aqueles chicotes moíam a tua carne, ali estavam sendo colocadas as nossas enfermidades. Assim como nós com os nossos dentes moeremos esse pão, assim o teu corpo foi moído em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, com saúde, com alegria, com paz, com tudo o que precisamos para vivermos e vivermos bem. Nós somos gratos, Senhor Jesus, porque quem faria isso? Quem faria isso, morrer em nosso lugar? O Senhor o fez, e assim nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Eu consagro no nome de Jesus. Participe do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Oh, é maravilhoso, Deus, estarmos na tua presença, Pai. Temos sido feitos participantes deste momento, do corpo e do cálice do Senhor. Oh, nós que não éramos dignos, mas o Senhor nos fez dignos. Nós que éramos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Oh, nós que estávamos condenados à morte e o Senhor nos deu a vida, Senhor. Ah, Jesus, nós somos gratos. Nós somos gratos porque nós cremos que muito o Senhor nos perdoou. Oh, Jesus, e assim muito podemos te amar, porque muito fomos perdoados, Senhor. Pai, em nossas mãos está o cálice, pois o Senhor Jesus, após ter ceado, tomou o cálice e disse: tomai, bebei, este cálice é o meu sangue, o novo testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, até que eu venha. Jesus, faremos até que o Senhor volte. Nada e nem ninguém vai nos impedir, ó Deus, de participarmos do teu corpo e do teu sangue até que o Senhor volte. Oh, esse é o maior bem que o Senhor deixou para a igreja, e aqui estamos nós, participantes dele, Senhor, do teu corpo e do teu sangue pela nossa fé, Jesus. Oh, a ti eu consagro, não é mais um simples suco, mas o teu sangue que foi vertido naquela cruz em nosso favor, que ali foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Cada gota, Jesus, cada gota do teu sangue, oh, foi um valor pago pela nossa salvação, e nós assim somos gratos, Jesus. Quem faria isso, Senhor? Quem faria isso, morrer em nosso lugar? O Senhor o fez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor nosso Deus. Participe do sangue. Oh, aleluia. Isso, meu irmão, agora é a sua hora, agora é o seu momento. Vai falando com Ele, vai glorificando a Ele agora. Isso, Ele se entregou e morreu em nosso lugar. Ele deu a vida por nós, e hoje aqui estamos e podemos adorá-lo de todo o nosso coração, buscá-los de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ah, quem já é batizado, falando em mistérios com Ele, oh, glórias te damos, Pai. Oh, maravilhoso és, glorioso és, o Santo Deus Todo-Poderoso. A ti toda honra e toda glória, todo louvor e adoração. A ti louvamos, a ti adoramos, a ti bendizemos e glorificamos. Oh, a nossa confiança está em ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Jesus. Porque quem faria, Jesus?
se entregou, morreu por mim, perdoou minhas transgressões. Te amo, meu coração é teu. Se entregou, morreu por mim, perdoou minhas transgressões. Te amo, meu coração é teu. Diga pra ele: quem faria? Quem faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro. Meu coração é teu. Que faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro. Meu coração é teu. Diga mais uma vez para ele: se entregou, se entregou, morreu por mim, perdoou as minhas transgressões. Te amo, meu coração é teu. Que faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro. Meu coração é teu. Que faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro. Meu coração é teu. Diga pra ele: que faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu.
Diga isso levantando as suas mãos. Diga: o meu coração é teu, Senhor Jesus. O meu coração te pertence, a minha vida é tua, a minha vida te pertence. Oh, meu irmão, e se você ainda não fez, ainda não confessou a Jesus Cristo, faça isso agora. Confesse a Ele, diga para Ele de todo o seu coração que você aceita Ele como único e suficiente Salvador. Confesse a Ele dizendo: Senhor, eu creio no teu sacrifício lá na cruz do Calvário, no teu sangue derramado para a remissão dos meus pecados. Eu creio, Jesus, que o Pai te ressuscitou dos mortos, porque Ele assim o fez, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma, para que nós tenhamos uma vida com riquezas e glórias aqui nessa terra. Oh, Senhor Jesus, tem o bom e o melhor, pois Ele que veio trazer a vida e a vida com abundância. E nós, Pai, vamos desfrutar de tudo que é nosso por direito, na Tua presença, Pai. Eu creio, ó Deus, que aqui o Senhor está levantando novos Josafás da vida, que vão crer na Tua palavra, que vão exaltar o coração para Te buscar e que vão ser abençoados por Ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e assim glorificaremos e exaltaremos o Teu nome aqui nessa terra, Pai, e levaremos muito a salvação do Senhor em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, em quem nós cremos, em quem nós confiamos de todo o nosso coração, Pai. Com as mãos levantadas, digo: obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu perdão operado para comigo, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, amém. Podem sentar, as obreiras vão passar recolhendo os copos.